Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião aqui na minha cidade. E por conta disso eu tô em casa. E gente, eu adoro tanto curtir a casa, eu fico tão feliz fazendo isso. E aí eu resolvi gravar um vlogzinho pra vocês. E na verdade eu resolvi fazer uma maratona de leitura. Vou voltar a ler agora. Eu já li um pouquinho hoje, mas não foi muita coisa. Mas agora eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer e resolvi que eu vou sentar e ler. E eu vou fazer uma maratona e eu vou fazer sprints dessa maratona lá no Instagram do Meio Recapitulando, é só me seguir lá. E acho que é isso. Gente, eu tô sentada aqui, vou começar a ler agora. Eu tô na porcentagem de 80% e agora são 4h45. Daqui mais ou menos meia hora eu vou estar lá no Instagram fazendo sprint e eu venho aqui contar pra vocês também sobre quanto eu consegui ler e como tá o andamento da leitura, porque eu pretendo terminar esse livro hoje e começar outro ainda. Oi gente, tô de volta. Pra vocês passaram alguns poucos segundos, mas pra mim passou tipo o dia todo. Agora são 10 e pouquinho da noite do mesmo dia e eu passei algumas horas do dia de hoje lendo, que foi maravilhoso, porque fazia dias que eu não conseguia fazer isso, então eu tô bem feliz. E eu tô mais feliz ainda porque eu consegui finalizar a minha primeira leitura do ano de 2021, que foi Olhai os Lírios do Campo, escrito pelo Érico Veríssimo, como eu comentei com vocês aqui que eu tava lendo. E como esse vlog ficou um pouco sem conteúdo, porque eu gravei pouco ao longo do dia, eu resolvi já fazer meio que uma resenha pra vocês dessa minha primeira leitura do ano. Bom, o livro começa contando a história do Eugênio, que é o personagem principal desse livro. O Eugênio é um cara nascido numa família muito simples. A família dele é ele, a mãe, o pai e o irmão. E ele é realmente uma pessoa muito simples. E por conta disso, por conta dele ser essa pessoa simples, ele sente um sentimento de inferioridade muito grande em relação aos outros. E desde pequeno ele fica nutrindo esse sentimento negativo, esse sentimento de inferioridade em relação a ele, em relação à família dele. E aí ele vai crescendo e tal, e isso acaba se acentuando cada vez mais. Então no começo do livro, ele é uma pessoa muito ligada a questões de bens materiais. A principal intenção dele é crescer na vida financeiramente, em prestígios e coisas assim. E ele é bem irritante nesse começo da história. Eu não fui com a cara dele, assim, com a cara do Eugênio. Eu falei, cara, esse cara é muito chato. Ele é muito preocupado com questões muito mundanas, assim. Então aí ele vai crescendo, e essas características vão se acentuando, e aí ele começa a viver a vida dele em função de conquistar prestígio, conquistar a posição social dele na vida. Ele se forma médico, porém ele não é contente com essa profissão que ele escolheu para si mesmo, porque ele sente que ele vai viver uma vida pobre e o que ele quer não é isso. No período da faculdade, ele encontra a Olivia, que é a personagem com quem ele começa tendo um caso. E ela é uma pessoa, assim, tão simples quanto ele, mas ela é uma pessoa iluminada, sabe? Ela não é uma pessoa insatisfeita com... Sabe? Uma pessoa que não é ligada a esse tipo de questão, que ele era tão ligado. Então ela não é assim. Ela é uma pessoa simples, que leva a vida tranquila e sempre muito preocupada em ajudar as pessoas, enfim. E ele começa a ter um romance com a Olivia, e ele gosta muito dela, ele se sente bem com ela. Só que a vontade de ter prestígio na sociedade acaba falando mais alto no coração dele. E ele acaba conhecendo a Eunice, que é uma mulher muito rica, filha de um cara chamado Sintra, que é um cara muito rico, que tem muito prestígio na sociedade. E ele acaba meio que abandonando a Olivia e trocando ela pelo casamento
com a Eunice. E aí ele se casa com essa Eunice. Inicialmente ele até pensa que ele tá meio apaixonado, mas ao mesmo tempo ele sabe, ele tem a plena consciência de que ele tá fazendo aquilo porque ele quer ascender socialmente. E ele se casa, não por amor, mas enfim, pelos motivos que eu disse. E ele se casa com a Eunice e é um casamento muito infeliz. E quando ele tá casado há 3 anos, ele se separa dela. E aí ele percebe que aquela coisa que ele tanto buscava era uma coisa vazia, sabe? Que não adianta você ter dinheiro, mas você... aquele sentimento de inferioridade que ele tinha continuou acompanhando ele mesmo depois de casado, porque daí ele não se sentia pertencente à classe social da Eunice, enfim. E foi aí que ele acabou percebendo que a vida que ele estava levando, tão preocupado em ascender socialmente, com bens materiais, não era aquilo que ia trazer a felicidade dele, tanto que ele estava casado há 3 anos e ele simplesmente não conseguia ser feliz, porque ele estava buscando as coisas erradas na vida dele. Então é a partir desse momento que o personagem começa a mudar. E aí sim foi quando eu comecei a gostar realmente dessa leitura. Como eu já falei lá no Instagram, eu fiquei muito impressionada com a mudança desse personagem, porque a evolução dele foi uma coisa muito clara, muito visível e ao mesmo tempo aconteceu de maneira muito natural. Olha, pra dizer a verdade pra vocês, eu não consigo pensar agora em nenhum outro personagem da literatura que tenha sido tão bem construído quanto o Eugênio, né, o Genoca, construído pelo Érico Veríssimo. Ele foi um personagem que começou lá embaixo e terminou lá em cima, sabe? Com pensamentos completamente diferentes. Foi uma mudança da água para o vinho e tudo de uma maneira muito natural, muito consciente, sabe? E ele foi crescendo ao longo da história e foi visível e eu gostei demais de acompanhar isso, porque, como eu disse, foi muito natural. Então, sério, eu nunca ia dizer isso, mas eu comecei detestando a história e terminei adorando. Foi uma excelente escolha de leitura para o ano de 2021, para começar 2021. E é isso, eu gostei demais desse livro, mas não foi um livro que eu gostei de cara. Foi um livro que eu precisei realmente me esforçar para gostar e valeu a pena o esforço.